Bom, e para além de texto e número, que são valores clássicos de dados que a gente vai encontrar em base de dados conforme a gente for processando no curso, na verdade, o Pandas ele aceita qualquer objeto Python como um elemento da sua série. Apesar dos mais comuns que a gente coloca dentro de uma base de dados de série ou de data frames, são as listas, dicionários, tuplas e set. Então isso vai parecer um pouquinho estranho, mas vamos olhar aqui alguns exemplos. Eu vou criar aqui uma série, que é uma série de listas. Então eu vou pegar aqui a minha série, e eu vou criar aqui, e aí cada valor dessas séries vai ser olá, prazer. Aí o segundo vai ser a noite. Eu vou colocar aqui um terceiro, nossa. E se eu olhar para a minha série de lista aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o dtype dela é object e cada um dos conteúdos dessa série é uma lista. É literalmente as listas que eu coloquei aqui. Então, o primeiro elemento dessa série é a lista Olá, Prazer. O segundo elemento dessa série é a lista À Noite. E o terceiro elemento dessa série é a lista É Nossa. E da mesma forma que ele aceita a lista, eu posso fazer uma série, por exemplo, de dicionários. Então, eu vou pegar aqui, pedir.series, eu vou colocar, aqui vai ser quando, dois pontos, hoje. Aí eu vou colocar aqui onde, meu AP. E aqui o terceiro vai ser pode aparecer. Eu vou colocar aqui a minha série de dicionários e a gente vai ver exatamente o que a gente esperaria de acordo com o que a gente viu anteriormente. Aqui eu tenho no elemento 0 o dicionário quando hoje, no elemento 1, onde meu AP, no elemento 2, pode aparecer. Veja que nesse caso eu não passei isso aqui como tive que passar isso aqui como uma lista de dicionários, né, para a série entender, porque se tivesse passado um dicionário qualquer para dentro da minha série, a gente já sabe que aqui ele entenderia que a chave é o índice e o valor é a coluna. Então, nesse caso, eu passei uma lista de dicionários, enquanto que aqui eu passei uma lista de listas. E eu posso passar aqui para dentro também uma lista de sets, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui festa, é o primeiro set. O segundo set, a gente vai fazer uma festa tem birita. E o terceiro set, eu vou colocar tem até amanhecer. Então, a minha lista de sets, ele consegue aqui gerar a minha lista final. Festa, tem, festa, birita, tem, até amanhecer, até. E assim vai. Então, ele criou tudo aqui. Bom, só que você deve estar se perguntando por que eu faria uma estrutura tão bizarra quanto essa. E, na verdade, a gente vai até ver alguns exemplos onde a gente vai usar, em particular, o da listas. Mas por que a gente vai utilizar isso? Porque uma das propriedades muito interessantes do Pandas é a capacidade de executar determinadas funções de agregação, como soma, média, diferença e tudo mais, entre séries, quando a gente tem uma operação relacionada àquele determinado objeto. Então, por exemplo, o que aconteceria se eu pegasse essas duas listas aqui e tentasse somá-las? Né? No Python, a gente sabe que essa operação corresponderia a concatenar as listas, e eu teria como resultado uma lista que contém todos os elementos dessas duas listas. Bom, de forma análoga, o que acontece se eu tentar pegar aqui, por exemplo, e somar duas listas, duas séries que contêm listas como seus elementos? O que ele vai tentar fazer é somar os elementos, somar nos índices os valores dessas duas séries. Então, veja que como ele é capaz de somar duas listas, ele soma essas duas listas e o meu resultado são listas duplicadas. Da mesma forma, pensa, o que acontece numa operação, por exemplo, de soma? Se eu faço assim, série lista.sum. Como a operação de soma resulta em pegar cada um dos elementos dessa série e somar eles, o série.sum corresponde a concatenar
todas as listas contidas naquela série de elementos. Da mesma forma, por exemplo, se eu fizesse um série.camSum, ou a soma cumulativa, ele me devolveria uma série, opa, aqui faltou o L, ele me devolveria uma série concatenando as minhas diferentes listas. Esse exemplo que eu fiz sem querer também é válido, né? Porque o CanSum de strings corresponderia à concatenação dessas strings e aí me corresponderia uma nova série concatenando essas strings. Então, se existe a definição no Python básico, que é da operação de alguma coisa com esses objetos, então a função no pandas que realiza aquela mesma operação vai funcionar. Só que, se não existe operação, aí não funciona, né? Então, por exemplo, não existe a diferença entre listas. Então, se eu fizer serielist.diff, ele vai me dar um erro. E aí, veja que o erro que ele me dá, ele é do tipo type error, não existe a operação de menos, unsupported operand type, menos, entre duas listas, né? Como existe entre, por exemplo, sets, eu poderia fazer aqui um diff e eu teria a diferença entre sets sequenciais aqui. Então, óbvio que aqui eu até consigo até mesmo aplicar cálculos entre tipos de dados distintos, contanto que exista essa definição das operações entre cada um dos objetos do Python. Tá? Mas isso aqui me dá uma mega flexibilidade em termos de como eu consigo tratar bases de dados e a gente vai utilizar algumas dessas funcionalidades ao longo das próximas sessões do curso.